Na aula que vocês assistiram semana passada, foi apresentado para vocês 4 estágios, ou a gente pode colocar também como vestimenta do estado de vítima. Ninguém é vítima. O máximo que pode acontecer de algum momento na vida, a pessoa apenas vestir essa roupagem. Mas gravem isso, se quiser até anota. Vítima não cocria sonhos. E para quem não lembra do que é, ou não sabe o que é cocriar, vai lá que ainda está disponível no YouTube, dentro em breve só na plataforma. Então vá nos 2 lugares. Se matricula quem não está na plataforma ainda, porque consciente ou inconscientemente, toda hora a gente está cocriando. E que a partir de agora a gente cocria aquilo que realmente a gente deseja conscientemente. Então lá, 4 vestes do estado de vítima. Vamos aqui recapitular. Esse Vzinho aqui, ó, é de vítima, tá? Então a primeira vítima, natural. Vítima natural. O que ela faz para ser uma vítima natural? Ela acreditou que realmente não dá conta de quase nada. Em alguns casos, a depender do nível, de absolutamente nada. Aí, todo momento, ela recorre à ajuda. Ela precisa que alguém a salve em todas as coisas. Mas ela faz isso inconscientemente e de forma natural, porque ela acredita. É a pessoa que menos crê em si próprio. Tem aquela pessoa que pede para Deus e o mundo resolver os problemas dela? Ela faz isso porque ela é má, porque ela é oportunista? Não. Porque existe uma crença lá. Que crença? Da incapacidade. Eu não sou capaz de absolutamente nada. Instala o WhatsApp? Não sei, eu não consigo, não é da minha feição. Chama um Uber? Eu não sei como é que usa essa tecnologia. Entende? Vamos fazer uma chamada de vídeo? Eu não sei que botão apertar aqui. Vamos assistir o encontro lá do Sincronia? Do Universo CS 540? Eu não sei usar a ferramenta que eles usam lá. Aí tem algumas que permanecem muito tempo nesse estado porque aparece o Salvador lá. Na hora, no momento que ela precisa. Mas a vítima natural é isso. Qual que é a próxima vítima? Uma chamada de intencional. A vítima intencional, aí ela já sabe que se fazer de vítima é bom, porque alguém se movimenta para ela. Aí normalmente a vítima intencional, ela apela para o charme, para o excesso de fragilidade. Ela faz isso intencionada, porque ela sabe que o chorinho traz algum ganho, algum resultado. Então, não combinou aí no que você falou sobre vítima que não cocria, porque a vítima intencional, ela realiza vários sonhos. Realiza sonho ou apenas satisfaz algumas necessidades. É diferente as duas coisas? Total. Porque imagine na sua vida só ser satisfeito o que você realmente necessita. Tá bom? Para alguns sim, mas para quem realmente quer viver o extraordinário, não tá. É que nem numa relação. Às vezes você deseja ter níveis de reconhecimento, ser surpreendido, surpreendida em algum momento nessa relação. Mas se você está contente, aparentemente, só com o convencional, só com o necessário, esquece surpresa que ela não vai vir não. Eu já te dou ouvido, já olho para você, já esboço algumas palavras, tá tudo certo, só precisa disso. Então a gente viu também que vítima intencional não é legal. E a próxima? A próxima é essa aqui, ó, narcisista. Essa aqui já tem alguns requintes de crueldade. A narcisista, de novo, gente, não existe maldade, tá? E isso é um treinamento interessante da gente fazer. Porque quanto menos maldade você vê, mais se aumenta o poder de perdão. Perdão é um mandamento bíblico. Jesus, quando ensinou os apóstolos a orar, o que ele incluiu na oração? A oração que a gente conhece, por exemplo, do Pai Nosso. Lá no finalzinho. Oh, meu Deus, perdoa meus pecados. Mas perdoa assim, da forma que eu tenho perdoado os que pecaram comigo. Entende? A condição, se quer que Deus te perdoe, primeiro faça a tua parte. E quanto menos maldade a gente vê nas pessoas, começar a perceber que o mundo é a base de programação, de frequência, mais apto, mais flexível, mais tendenciosos ao perdão estaremos. Então o narcisista não é mau. Ele apenas acredita que o mundo, para existir e se mover, precisa dele. Então toda hora o que ele busca das pessoas, das relações? Reconhecimento. Então de quem que ele se aproxima normalmente? De quem está, em palavras mais práticas, lascado na vida. Quem está na pior. Sabe aquela pessoa que está com uma avalanche de problemas que parece que não vai ter fim? Ali aparece o narcisista. Porque música para o ouvido narcisista é: olha, se não fosse fulano, o que seria da minha vida sem fulano? Você quer ter um narcisista perto de você, use essa expressão com ele e deixe ele resolver seus problemas,
direcionar a tua vida, que aí você vai ter um para a vida inteira. Não é mal, ele apenas tem uma crença. E por fim, se o narcisista não é mal, esse aqui muito menos. Vingador. Quem gosta de filme de super-herói aí? E o Vingador, o que que é? É um pouquinho mais picante que o narcisista, porque para ele ser lembrado por você, para você pedir ajuda dele, ele é capaz de causar uma turbulência na tua vida, para que você realmente o reconheça, para que você realmente deixe claro para ele que a tua vida não vai a lugar nenhum se ele não existir, que você depende dele para alguma coisa. Teve um caso que eu tratei, por exemplo, de uma família que morava juntos e quando a mãe entendeu que a família dava conta sozinho de si, porque a mãe estava naquela relação ainda porque ela acreditava que a família precisava dela. Mas aí a família começou, os filhos na verdade, né? Começaram a ter comportamentos de que mostrava que dava conta, que cresceram e viraram adultos. Aí ficou desconfortável para essa mãe. Na hora que ela foi, ela levou um monte de coisa que faria falta para eles. Até tampa de panela, por exemplo. Pequeno, né? Mas na hora que a pessoa foi cozinhar, lembrou. Cadê a tampa? Puxa, não acredito que tá faltando. Eu tô falando de coisas pequenas, simples, mas um vingador, ele pode ser capaz de maiores. E é bom a gente saber disso, porque tudo isso aqui não é pra gente estar olhando no externo, é para saber se tem em nós. Porque é a gente que quer sair do estado de vítima, porque vítima não cocria sonhos. Então, se você e eu, em algum momento, está vestindo algum estágio desse, uma roupagem dessa, esquece os sonhos. Eles não vão realizar, porque vítima não cocria. Então, o vingador ou vingadora é esse aqui, que causa algum desconforto para ser lembrado, para ter uma importância na vida. E aí, depois disso, uma vez que a gente sabe desse ponto, em algum momento, se a gente passou a refletir se em nós tem algum desses padrões de vítima instalado, a gente vai começar a perceber de onde eles vieram. Porque tudo isso aqui, ó, a gente aprende, ninguém nasce com isso aqui. Aprende. E quando que aprende? Do 0 ao 7, no ambiente que a gente foi inserido, na formação da mente subconsciente. Isso vocês já estão careca de saber, né? Que é assim que funciona, é assim que existem os programas. Mas em algum momento você viu isso aqui com alguém, achou algum ganho, achou que seria interessante imitar e aí você passou. E aí foi usado no seu cérebro, na sua mente, vamos separar aí cérebro de mente, né? Mas foi usado dois tipos específicos de neurônios. Então o N é neurônio espelho ou espelhamento, certo? Já ouviram falar disso? Neurônio de espelhamento? O nome já diz, né? O que é o neurônio de espelhamento? Aquilo que você está vendo de uma pessoa, de um ambiente referente, você abraça a ideia e aí esses carinhas começam a trabalhar, espelhar, fazer igual. Por isso que realmente a gente tem que fazer uma reflexão nisso, porque às vezes a gente está olhando para pessoas que têm esses comportamentos, mas se formos franco, ou na relação com aquela pessoa, ou em outras relações, a gente está em algum nível disso aqui. Porque o neurônio de espelhamento ele serve especificamente para colocar no universo, nos teus olhos, o que existe em nós. Tem até princípios bíblicos que falam disso. De espelhamento da água, por exemplo, acho que está no livro de Provérbios, que o reflexo da água faz a pessoa olhar para si, para dentro. E o outro neurônio que é ativado aqui é o plástico. Bisfenol? Não, pelo amor de Deus. É de plasticidade. Não tem pessoas que, por exemplo, que é uma barriga tanquinho e vai no cirurgião para fazer uma cirurgia plástica. Então, a plasticidade aqui ó, é dar forma, moldar. Então, existe um neurônio para espelhar o que está no externo e tem um neurônio para deixar isso perfeito, para te moldar a espelhar, a refletir aquilo que você aprendeu e acreditou. Por que é importante eu e você saber disso? Porque o que está acontecendo em torno da gente, naturalmente, espelha o que tem dentro da gente. Especialmente as coisas que mais te irritam, que te deixam inconformada, inconformado, tem dentro de você. Então é só pra gente, essas situações é só pra gente entender que é hora de olhar para dentro. Onde foi que tudo começou? Ah, agora eu entendi. E depois que eu faço? Agora você é adulto, então você dissocia. Foi uma crença útil para aquele momento, para aquela criança. E depois, agora você declara que a vida mudou, que você vai fazer diferente, arregaça a manga aí, comportamento novo. Recapitulando o que vocês já viram, talvez um ponto ou outro a gente perdeu. E aí de novo a gente entra na escala de Hawkes. Sempre vai falar dela, gente, porque o universo CS 540 é o quê? Campo vibracional. E quem estudou melhor? Quem trouxe essa observação para o mundo? Hawkes, David Hawkes. E aí lá de novo, lá em cima, 700 Hz.
Quem é esse aqui? O ser iluminado. Iluminado. Entretanto, para cá para baixo, a gente tem falado muito de 100 Hz, que é ansiedade e medo, mas pode ficar um pouquinho pior. Por quê? Os padrões de vítimas, eles são daqui para baixo. Não, até um pouquinho para cima, porque 150 aqui, ó, é o padrão de raiva. Raiva vibra mais do que ansiedade. Por isso que uma pessoa, quando está com raiva, sente raiva. Uma mulher, por exemplo, que discutiu com o marido, aquela louça que estava um dia, 2 lá, ela acaba com ela em 30 minutos. E é sem quebrar, viu? É a melhor lavagem que já fez de louça. E o homem carpe um quintal de 200 metros tranquilamente, se tiver desentendido com a esposa, que nem vê. Então, raiva gera energia e energia é produtividade. Mas, por exemplo, ó, algumas frequências relacionadas ao estado de vítima: vergonha, culpa, apatia, tristeza e, por fim, medo. Não está na sequência da escala de Hawkes, mas está na sequência de desenvolvimento humano. Por quê? Ó? A vergonha está muito conectada com o vitimismo. A culpa está muito conectada com a dependência, isso aqui, tá? Esse DEP aqui é dependência emocional. Vocês vão ver que louco que é esse mapeamento aqui. A apatia com a reatividade. A tristeza, repetição de relação tóxicas. E, por fim, o medo, perda de identidade. Vou mudar a cor aqui para ficar bem destacado o que eu vou trazer para vocês. Anotem aí, façam esse mapeamento, vocês vão ter bastante coisa para refletir. Tanto Freud quanto Wilhelm Reich observaram o período de desenvolvimento da mente subconsciente, de 0 a 7. Freud falou da psicossexualidade e Reich falou dos traços de caráter. Aqui, ó, nesse período de vergonha e vitimismo, gestação. A criança está na barriga da mãe até 1 mês de vida, está desenvolvendo aqui. Nesse período, aparece sim também o traço, para algumas pessoas de forma bem generosa mesmo, o traço da criatividade. Mas quando a pessoa é muito criativa, o mundo não consegue captá-la, entendê-la. E aí existe uma tendência de você ser rejeitado por isso. Para não haver essa rejeição, você não passar por essa dor, aí essa mente desenvolve um comportamento de pessoa vergonhosa. Prefere o isolamento, ficar sozinho, prefere não se expor. Porque se ela se expõe, automaticamente ela vai ficar mais vulnerável a desenvolver uma relação e depois ser rejeitada nessa mesma relação. Aí, para não viver essa dor, aparece o comportamento. E por que entra no estado de vitimismo? Porque quando a pessoa é extremamente vergonhosa, ela começa a justificar, achar várias desculpas para se manter nesse estado. Ah, mas é porque uma pessoa vergonhosa, por esse estado aqui, ela realiza pouquíssimas coisas. E a gente está falando do período de maior criatividade. Tem muita coisa aqui para ser trazida para o mundo, para beneficiar o mundo, para se beneficiar, para beneficiar a família, para ser feliz de fato. Mas como tem o medo lá, desenvolve esse comportamento. E esse aqui, ó, aqui é período da amamentação, de 1 mês até 1 ano de vida. Qual é a habilidade desse comportamento desenvolvido? O dom desse período aqui. Comunicação, conexão, afeto. Do jeito que acontece quando uma mãe vai amamentar. Se a criança quer leitinho, o que ela faz? Usa o quê? A boca. E aí por onde que vem a satisfação? Pela boca também. Então ela sabe fazer isso muito bem. E automaticamente quando ela está sendo amamentada, ali tem muito afeto, muita troca de energia, de intenção, de sensação com a mãe, né? Tal. Por isso que ela é uma pessoa muito afetiva. Mas ela também, ao mesmo tempo, pode desenvolver, quando está na dor, né, o medo do abandono. E aí, quando alguém, por exemplo, se afasta, porque relações é isso, né? Uma forma lúcida de ver a vida, com base, por exemplo, em personagens bíblicos. Vamos usar a referência marcial aí, Jesus. Você consegue perceber quando você está lendo a Bíblia, se você faz isso, que Jesus mantinha relações com objetivos? Por que ele escolheu os 12? Porque foram aqueles 12 que escolheram seguir a ele para tudo que é canto, fazer o que ele estava fazendo. Tanto é que, biblicamente, especialmente o Evangelho de Lucas, fala que em algum momento um jovem governante fez a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para ser teu seguidor? Porque eu já cumpro bem os 10 mandamentos, ajudo os pobres, enfim, tinha qualidades. E é interessante que o relato bíblico ali fala que Jesus amava, ou amou, ou sentiu amor por aquele jovem. Aí Jesus falou, deixa tuas coisas aí e vem ser meu seguidor. Jesus disse que todo seguidor dele precisava ser pobre? Nunca ele falou isso, nunca.
Tanto é que o próprio Jesus tinha uma caixinha do dinheiro lá, que deixou na mão de Judas, inclusive, para cuidar. Sabia disso. Teve um momento que ele falou para Pedro, vai pegar um peixe lá e tira a moeda que está na boca dele para pagar os dividendos. Então, o dinheiro fazia parte. Entretanto, ele queria intenção de se doar. E o governante tinha que fazer uma escolha. Puxa, eu vou deixar tudo isso aqui e vou ter que seguir esse cara. Aí o governante foi embora. Mas o ponto é esse, Jesus estava entrando na relação com uma intenção. Depois que essa relação não estava entregando mais, tá tudo bem, Jesus seguiu. Por isso que ele falou, amai o próximo, o próximo, o próximo. Então, quando Jesus entrava nas relações, entrava consciente do objetivo, do que cada relação podia proporcionar. Ele não criava expectativas que não poderiam ser supridas, certo? Mas esse traço aqui, quando ele entra numa relação e depois dessa relação não entrega mais o que ele está esperando, ele se sente abandonado. Aí ele acredita que a culpa é dele. E aí nas relações o que ele mais gera é dependência emocional. Como que a gente sabe o que são dependências emocionais? O que é de fato? Dependência emocional basicamente é que você e eu, quando viemos de fábrica, originalzinho lá, e fomos lançados, inseridos no ambiente papai e mamãe, tinha várias lacunas, tudo zeradinho, aberto, para serem preenchidas especialmente por esses. Se de alguma forma nossos pais não tinham lucidez o suficiente, consciência o suficiente, e isso acontece na maioria dos casos, não todos, mas na maioria, na grande massa, porque desde lá do Éden isso vem acontecendo, aí eu vou crescendo com essas lacunas abertas e com o desejo de preenchê-las. E quando que eu preencho? Nas minhas relações. Não tem, por exemplo, situações que a gente conhece uma pessoa e fala, ai, fulano é como uma mãe para mim. Beltrano é um verdadeiro pai. Porque o papai e a mamãe não preencheram o lugar dele, aí você colocou uma pessoa. Isso é dependência emocional. E vai dar problema? Lógico que vai. Porque você começa a lançar expectativas de um lugar, de um ambiente, de uma pessoa, de uma relação que não tem para te dar, te preencher a altura. Se você pega uma pessoa na rua, desconhecida, por mais próxima que ela seja de você, e coloca no lugar de papai e mamãe, ela nunca vai ser seu pai e sua mãe, porque não foi eles que te geraram. Mas, emocionalmente, inconscientemente, está lá a lacuna aberta, esperando, acreditando que vai acontecer. Não vai. E aí, quando tem essa separação, a pessoa se sente culpada. Ela acredita que a culpa foi dela, ela fez alguma coisa errada que acabou aquela relação, que a pessoa não entregou. E não é nada disso. Só faltou lucidez e consciência. Beleza? No próximo. Esse aqui, ó, a gente coloca primeiros passos, que acontece entre 1 até 3 anos em média. Esse carinha aqui tem a tendência de se tornar apático. Se ele tem um comportamento de apático, ele se torna reativo ou não vai para frente, não vai adiante. Por quê? Quando ele deu os primeiros passos, significa também que ele começou a desenvolver relações além da relação que tinha com mamãe e com papai. E aí ele começa a perceber que o mundo gira à base de trocas. E aí ele começa a desenvolver o medo de ser manipulado. Para combater esse medo, ele desenvolve a arte da persuasão. Se tem alguém que consegue persuadir para especialmente tornar-se líder no ambiente, para resolver problemas e desentendimentos das relações, é esse traço aqui. Porém, se ele percebe que as pessoas que estão se aproximando dele é para manipulá-lo, para fazer o que essa pessoa quer, sem algo em troca, aí ele vai desenvolver a apatia, desinteresse para tudo e vai se tornar reativo. O não é o que mais sai dessa boca. Não e não quero, se entrar nesse padrão. E o próximo? O próximo é gerado entre 3 e 4 anos, que a gente chama de desfraude. Esse carinha aqui, ele assume muita bronca. A especialidade dele é não deixar ninguém se decepcionar com o que ele está fazendo. Aí ele vai ter que carregar o mundo nas costas. É aquela pessoa que prefere a vida com métodos, com processos, para realmente ter controle de todas as coisas, observar todas as coisas, saber exatamente o que precisa fazer. Guarda segredo como ninguém, porque ele realmente abraça o mundo. E aí tem pouco para si, né? A gente conhece muita gente assim, especialmente nos dias de hoje. Se aquele tem dependência emocional, esse aqui nem se fala. Porém, como ele começa a abraçar todo o peso do mundo, algumas vezes ele vai se frustrar, porque ele não vai dar conta. Aí alguém vai falar isso para ele. Não era assim que eu queria. Fez tudo errado. Aí o que ele vai sentir? Tristeza. Só que o pior disso é que essa tristeza vai cair numa frequência de 70 Hz. Lembra que nós somos eletromagnéticos, emitimos e atraímos? E hoje tem muita gente com essa frequência baixa aqui, abaixo de 100. Aí ele vai cair em relações para repetir os níveis de toxicidade. Ele vai ter uma margem muito grande para todo tempo se manter triste, com a crença de que tudo que ele faz não é eficaz, está errado.
E por fim, esse aqui é do 5 ao 7 em média, que é o da sexualidade. Esse carinha aqui acredita que as relações é assim, ó, com 3 pontas. Todas as relações, não só relações amorosas, amizade, empresarial, todas as relações, comunidade, social. Porque aqui, ó, do 5 ao 7, ele entendeu que um gênero tem um tipo de sexo e o outro tem outro. E aí ele percebe que esses dois precisam se encontrar. E aí quando ele olha mais um pouquinho para cima, ele está vendo que as relações é aos pares. Então se a menina percebe que a vida é assim, ela tem que achar o seu homem. E quem é o primeiro amor da menina? Papai. E do menino? Quem é o primeiro amor? Mamãe. E faz sentido eles terem esse entendimento? Sim. Primeiro, eu preciso de um parceiro, ele precisa ser confiável. Quem é mais confiável que papai e que mamãe? Segundo, todas as qualidades que eu acredito que são necessárias ou no homem ou na mulher já estão ali. E terceiro, eu preciso fechar essa conta de ter o meu parceiro. Só que durante o dia inteiro, papai está lá beijando a menina, mamãe está beijando o menino, mas e na hora de realmente autenticar relação ou cunho relacional, conjugal, hora de dormir, se deitar, passar a noite juntos, com quem que é que papai e mamãe faz? Papai e mamãe. Aí ele é posto em terceira instância. Por isso que ele acredita que as relações são assim. Então, se ele tiver na dor, toda vez que ele for se relacionar, independente do que seja, vamos montar um negócio junto? Aí ele vai sentir medo, porque ele não acredita que a pessoa que está convidando ele, está convidando só ele ou só ela. Tá, e quem mais está nesse negócio aí? Ele acredita que é assim. E automaticamente tem a tendência de perder a identidade. Porque tudo que ele sonhou, que ele acredita que é muito bom, na hora que ele vai colocar para frente, como na relação não é só ele e a outra pessoa, que ele acreditaria que serviria como alicerce, aí ele prefere não fazer. E acaba se moldando segundo o que já existe no sistema, no ambiente, blá, 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 blá. Tudo isso aqui, gente, frequências abaixo de 150. Mas não ficou só aí o que vocês assistiram na primeira aula. Vamos para a próxima página. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer para subir minha frequência e começar a desconectar das dependências emocionais? Aí tem uma ilustração que é muito legal. Conhece um animal que vive no mais alto dos céus assim, que é conhecido por ter uma visão ampla? Para algumas nações ele até simboliza a liderança. De que animal que eu estou falando? Águia. Então é um animal imponente? Lógico. Tem visão ampla? Tem. Mas será que tem alguma fragilidade? Lógico. E tem um outro animal que conhece a fragilidade da águia, chamado de corvo negro. Especialmente para proteger-se da águia, ele prefere ir para o ataque, especialmente quando ele está no período de procriação, né? Aí ele consegue se alojar entre as asas da águia e beliscar o dorso, né? A nuca aqui, enfim, para derrubar a águia. E a águia não tem o que fazer. Onde ele se aloja ali especificamente, ela não tem o que fazer. Não tem como revidar o ataque. O que ela faz? Voa mais alto. Simples assim. Porque chega num certo nível que o corvo já não consegue mais respirar. Aí ele tem que soltar. Ele tem que soltar. Então, para você e eu superar as dependências emocionais, as relações tóxicas, o que a gente precisa fazer? Vou brigar com todo mundo. Vou dar uma voadora naquele lá, eu vou pegar um canhão. É isso? A gente precisa fazer como uma águia. Só que a gente não tem asa, né? Mas tem uma consciência que pode expandir mais alto do que ela. Então suba o nível, especialmente a sua frequência. E a gente vai recapitular alguns exercícios que foi passado na aula da semana passada e vamos acrescentar mais alguns. A única maneira, gente, da gente desconectar de relações tóxicas e de dependência emocional é subindo um nível. Ah, mas eu saio na porrada. E vai ficar lutando a vida inteira. Você vai sair de uma relação que você teve que dar porrada para entrar em outra da mesma forma. Então você não resolveu o problema. Você apenas mudou de um canto para outro o mesmo problema. Por que tem pessoas que entram e saem em relações? Porque ela não subiu. Ela apenas movimentou o problema de um lugar para outro. Então como que a gente faz para subir alto como a águia? Elevar nossa frequência. Desconectar das relações tóxicas e da dependência emocional. Hoje eu estou só recapitulando e vou passar mais um exercício para vocês. A gente vai ter mais 3 encontros depois desse para aprofundar nisso. Assim como foi excepcional vocês entenderem que a ansiedade é só um programa e que dá para desconstruir e reconstruir, é a mesma coisa com dependência emocional. Então vamos lá. A gente primeiro passou 4 textos bíblicos. Todo mundo lembra?
E eu vi a manifestação de vocês, então de parabéns, foi maravilhoso, viu? Mas vamos ver os objetivos desses textos que lá foram postos. O primeiro deles foi Mateus 5,37. Que objetivos nós tínhamos com esse versículo? Lá, basicamente, Jesus diz assim, ó, seu sim seja sim, seu não, não. Esse é o primeiro passo, talvez o passo mais importante para que você comece a se posicionar numa alta frequência e deixar claro para o universo qual você está e está saindo, que hasta la vista. Beijo, estou indo para outro universo. Então, quando você aprende a dizer sim, quando tem que dizer sim, e não, quando dizer não, aí a primeira coisa é, você não vai ter problema, por exemplo, de tireoide fraca. Quando você disse sim, na verdade você queria dizer não. Outra coisa, você vai deixar 300 toneladas no chão, em outro lugar, em outros ombros, por dizer não quando você disse sim. Chegam algumas pessoas em algum padrão que diz sim para tudo, é amém para todas as coisas. Ô fulano, faz isso aqui. Deixa comigo, conta comigo, tamo junto. Cuidado com essas expressões. Por isso que Jesus falou, ó, sim e não. Além disso, é por parte de quem? Ele completa lá. Diz que é do diabo, é do cão. Se é do cão, é bom? Não. Tem uma coisa de Satanás que eu admiro e procuro até imitar, que é a persistência. Isso ninguém vai poder negar, né? Então até o diabo tem qualidades, e tem algumas, aí eu estou só observando essa. Mas quando Jesus falou nesse versículo especificamente é que não precisa fazer mais nada, só sim e não. Então o sim e o não, no lugar certo, ele vai te trazer, anota aí, ó, usando o sim e o não, no momento certo, nas relações certas, na hora certa, com as pessoas certas, ele vai te trazer clareza. Como assim clareza? Basicamente clareza é tirar coisas da frente que estão impedindo você de enxergar coisas e algo. Clareza. E abre um clarão como se tivesse posto uma roçadeira num mato de 5 metros de altura. Vai trazer para você também coragem. Por isso que vai precisar de treino. Como que a gente vence o medo? Coragem. E coragem só fixa na gente quando ela tem repetição, que aí vai virar um hábito. Já identificou de onde vem o problema? Por que existe o problema? Agora você dá o primeiro passo e repete, repete, repete. Depois disso você vai desfrutar do alinhamento interno. Sabe o alto valor? Quando você conseguir dizer não, e talvez repetidas vezes, para onde você dizia o sim forçado, aí você vai ver que quanto que você é valorizado, quanto que você é amado, e vai se conectar com o teu real valor. A gente fica mendigando por situações, por relações, por retornos que não tem nada para nos acrescentar. E eu não estou falando para você entrar amanhã no divórcio. Tira essa questão tá? Desde o começo, quando a gente trouxe esse universo aqui, é para casal. E para casais que está por um fio. Mas tem comportamento que eu e você precisa mudar para esse casamento se reestruturar e alcançar as alturas. E muitas vezes não é o seu cônjuge. Na verdade, a maioria. São coisinhas que a gente está trazendo de dentro para fora, derramando ou do externo, né? E por fim, você vai ter uma postura adulta, que aí vai fazer conexão com o próximo versículo. Então, Mateus 5,37 era para esses 4 pontos. Clareza, coragem, alinhamento interno e postura adulta. Sabe, você cresceu peitando e fala, não, deixa que agora é comigo. Sentiu isso? Aí entrou o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 5, que na essência diz que cada um vai levar a tua carga. Não cada um vai levar a minha carga. Cada um leva a própria carga. Porque senão seria bom, né? Quantas pessoas tem aqui? Umas 20? Todo mundo levando a minha carga, vai ficar levinho para mim. Só que não é isso, né? Você tem as tuas responsabilidades, é você que tem que carregar. As tuas. Se todo mundo no mundo resolvesse os seus problemas, não teriam problemas para outros resolverem. Concorda com isso, sim ou não? Faz sentido esse raciocínio ou não? Automaticamente o mundo ficaria leve. Porque se a gente fizer um checklist só dos nossos problemas, o que realmente está intrinsecamente relacionado a gente. Concorda que seria uma lista que a gente dá conta? E que só fica pesado problemas quando a gente traz da onde não deveria? Quando a gente sai da nossa posição para resolver coisas que não é para a gente resolver? Lembra que a gente falou agora há pouco dos Vingadores, né? Super-herói? Eu uso muitas vezes esse raciocínio quando estou atendendo. Talvez alguém aqui presente até ouviu isso. É bonito o papel do super-herói? Depende do ângulo que você está olhando. Porque olha só, o super-herói para ele existir precisa de uma vítima. A vítima é legal? A gente está vendo que não. Segundo, para ele salvar aquela vítima, talvez ele vai ter que prejudicar outras vítimas. Olha no filme dos Vingadores, para salvar lá uma cidade, eles destroem o resto do mundo. Desculpa aí, tá sendo exagerado. Mas vocês entendem o que eu estou falando, né?
E se eu tiver equivocado no raciocínio, coloca aí. Me ajuda a pensar de forma coesa. E por fim, aquela vítima naturalmente vai ser sempre dependente das ações do herói. Ela não evolui, ela não desenvolve, porque tem lá o herói, o Salvador. Para que eu vou me mover? Se eu e você se torna um super-herói no universo qual nós estamos habitando, é esse fruto que a gente está colhendo aí. Às vezes a gente sai zangado de ter ido resolver alguma coisa para alguém e até esboça. Fulano não vai aprender nunca, por que ele não dá conta, por que ele não faz? Porque você está lá salvando, você não deu a oportunidade dele desenvolver. Então Gálatas 6,5 era para isso. Conscientização, eu tenho as minhas questões, eu resolvo as minhas questões e por isso o mundo ficou mais leve, eu não levei problema para ninguém. Aí amanhã depois, se você tem poder, energia, depois de ter resolvido os seus com qualidade, aí você vai lá porque você é generoso, porque você é amoroso, porque você transborda e deixa alguém se beneficiar disso também. Então, o objetivo de Gálatas 6,5, primeira coisa, parar de terceirizar decisões. Parar de terceirizar suas decisões. O que você acha, fulano? Tava pensando, aí consulta todo mundo, talvez menos a pessoa que mais deveria, né? Que é o teu cônjuge, o teu parceiro, a pessoa que está lá com você dividindo as questões. Vou colocar minha mãe, vou colocar meu pai, vou colocar meu irmão, vou colocar meu amigo, vou colocar meu pastor, vou colocar todo mundo, menos quem realmente deveria ser, que eu. Então isso é terceirizar. O próximo, assumir suas escolhas, bancar suas escolhas, que isso é um desafio para muita gente. Deixa comigo, eu resolvo isso daí. Aí fulano, beltrano, todo mundo vai se afastar, mas você banca porque você acredita que é isso que tem que ser feito. Assumir as consequências, que é isso que eu acabei de falar. A pessoa que carrega a sua própria carga, ela jamais vai vitimizar. Ah, fulano saiu por causa de... Não, todas as ações, todos os movimentos têm consequência. Assuma, viva. O problema não está lá no externo, né? E por fim, parar de culpar o outro, parar de culpar o passado, ou até mesmo jogar a culpa no que alguns acreditam que é o destino, né? Fui traçado para catástrofe, olha aqui. Enfim. Depois dele, o que entrou? Eclesiastes 3,7. Basicamente, a estrofe que diz tempo para costurar. E é isso que a gente está trazendo para vocês aqui no Universo CS 540. O nosso objetivo específico é esse, te conectar com insights, receber links. Sabe aquela palavrinha? Bingo! Eureka! Que é quando você começa a entender por que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Mas se você e eu não tiram tempo para costurar, refletir, isso não acontece. É por isso que algumas pessoas desenvolvem o padrão de ficar sempre doente, porque já está transbordando problemas, situações de sobrecarga, e aí o organismo dessa pessoa entendeu que só consegue trazer a atenção dele ou tirar ele de problemas quando coloca ele doente. Então é por isso que algumas pessoas adoecem mais do que outras. Então tempo para costurar primeiro, refletir. Refletir no quê? Observa os padrões que acontecem. O que você faz de repetitivo no dia a dia? O que está repetindo na sua vida? Como é que é o comportamento das pessoas que se relacionam com você em várias searas? E o que está repetindo? Eu acabei de falar de uma maneira, né? Eu sou uma pessoa que nas relações as pessoas sempre trazem problema para mim, então isso é repetitivo. E por que isso acontece? Por que você foi escolhido? Será que foi escolhido? Reflita sobre isso. Tempo para costurar também significa entender a origem. A metodologia que a gente usou na imersão de 2 encontros, onde a gente trouxe o conhecimento de que ansiedade é um programa, ali tem muita coisa para você fazer em várias situações da sua vida. Quem pegou, beleza, só recapitular. Quem não, vai lá no YouTube que ainda está disponível. E depois que você observou e entendeu, agora é hora de ressignificar. Porque se você passou por esses 2 primeiros passos, observar e entender, você vai perceber que aquilo foi útil sim naquele momento. Quando? Quando você era criancinha. Nem tinha muita opção para escolher, mas agora você já é adulto, você já é mãe de família, você já é pai de família, você já tem o teu negócio, você já tem a tua independência. Por que ficar repetindo o padrão? Dissocia. O adulto faz isso, não precisa mais. Lógico que agora quando você introduz um padrão novo, você vai ter que repetir. Para restaurar uma calça que foi rasgada, o que você tem que fazer com a linha e com a costura lá? Ó, né? Restaurar, deixar como novo. Então, ressignificou, aplicar esse padrão de restauração, fazer dele o seu cotidiano, o seu hábito. E isso é muito importante porque o 4º texto bíblico que eu mencionei, que é Provérbios 28:14, lá basicamente traz essa mensagem, mantenha-se vigilante. Dá todo trabalho ressignificar,
Porque não tem como ressignificar se você não observar onde tudo começou. Que aí é como se você fosse lá nos 2 dedinhos, pegasse o driver, o pendrive lá com aquele programinha que você hoje entende que não faz mais sentido usar. E esse movimento aqui, ter que olhar para aquilo, dói pra caramba. Para muitas pessoas, ou para a maioria das pessoas que se põem nessa posição. Mas vale a pena, porque você vai começar a viver o extraordinário. Só que não é exatamente só isso, né? Pegar o dedinho e jogar. Porque ainda tem resquícios. Lembra que foi uma árvore? Vamos pegar o caçula daqui, deve ter o quê? 25 anos. A gente está falando de uma árvore de 25 anos. Como é que está a raiz dessa árvore? Não tem ramificações? Aí você pega ela daqui e põe para lá, vai dar um trabalhinho. Até se habituar no novo ambiente, fortalecer, depois dar frutos. Ela vai sentir falta lá do antigo solo, do antigo adubo e blá blá blá. Já mudou planta de lugar? Tem planta que gosta só de sombra, mas não é que ela gosta só de sombra, ela gosta de um ambiente específico. Então é que às vezes você pega a planta que estava lá na loja de plantas, enfim, linda, maravilhosa. Leva para tua casa, é só frustração. Por quê? Mudou o ambiente dela. O que ela está sentindo saudade? De conectar com a frequência antiga. E quando a gente está no processo de reprogramar, de viver o extraordinário, de vez em quando essas conexões vão tentar te reviver naquele ambiente, naquela frequência. Então você precisa manter vigilante. E como é que a gente faz isso? O objetivo era expandir a mente continuamente. Vai chegar um momento, gente, se vocês decretam que realmente querem viver o novo, que esse universo aqui, se eu não continuar expandindo, vai ficar pequeno para vocês. Não vai mais satisfazer a necessidade de vocês. Aí vocês vão ter que ir escalando. E tá tudo bem. O universo é construído a cada dia. E se a gente olhar para a energia que constrói tudo isso, o átomo, ele nunca deixa de multiplicar, de expandir. Então, expandir a mente, está sempre em contato com coisas poderosas, com o que te agrega, com o que te acrescenta, com o que te faz crescer. Expandir a mente. Automaticamente, essa expansão de consciência, de mente, ela é alinhada com a prática desse entendimento. Então, você tem que praticar o novo. Quem é que consegue viver o extraordinário, o novo, fazendo as mesmas coisas? Não dá. A partir disso, você vai ter clareza emocional. Aí você vai entender muita coisa sobre si, por que está doendo essa parte, por que eu colhia os mesmos frutos, por que era sempre isso. Provavelmente vocês, até esse momento, já estão vivendo isso. Sim ou não? Coloca aí no chat, se vocês já estão vivendo esses entendimentos, essa clareza emocional, as eurecas da vida. Ai, meu Deus, olha. Alguns ficam até chateados. Ai, meu Deus, por que eu permiti isso? Acontece. E não precisa ficar chateado, não. Tudo é feedback. O que você viveu foi útil. E talvez muito útil. Mostre gratidão, exclusivamente. Porque te condicionou a dar uma oportunidade para o novo. Às vezes até te expulsou daquela situação. Na marra você teve que ir para lá. E por fim, você vai começar a observar os teus gatilhos. O que os ativa? Semana passada a gente teve que fazer uma viagem a São Paulo e eu tive contato com relações de outro momento da minha vida. Vários gatilhos foram acionados. Mas que eles falaram, eu tô aqui ainda, viu? Se der sopa. E aí é interessante isso, porque em algum momento minha energia foi drenada, porque eu tinha que fazer observação sobre o comportamento presente e observação também sobre silenciar esses gatilhos. E isso drena muita energia, mas eu sou muito feliz por isso, por ter essa consciência. Que aí certifica para mim que realmente para onde eu estou indo, aquela bagagem não cabe. Às vezes a gente quer viajar de carro conversível, onde o porta-mala só cabe a capota desse carro, e você quer levar uma mala de 30 litros. Não vai, né, gente? Você quer carregar mala grande, você tem que andar de busão. E depois teve a carta da mudança. Quem que fez a carta da mudança aí? Maravilha, não tem problema. Vocês vão ter 7 dias para isso, até o nosso encontro que vem de terça-feira. Eu preciso que vocês estejam bem alinhados com isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo é uma desculpa. Quem é que dá desculpa? Vítima. O que vítima não faz? Não cocria sonhos. Então dá um jeitinho. O que tinha na carta lá para vocês fazerem? Depois de
de assistir a aula, refletir. Hoje descobri que significa você responder ou dar continuidade nessa frase, que você se conectou ou observou o padrão lá, o programa que foi instalado. E depois, na carta da mudança, por isso eu decido agora. Aí é você se posicionar, proclamar sua nova identidade. Porque enquanto isso não fizer, não tem definição. E aí o terceiro ponto era: em nome da minha felicidade eu prometo, que é para ativar esse comprometimento. Olha, eu estou num projeto, gente, de 365 dias. Falho de vez em quando? Até aqui sim, já falei algumas vezes. Balança a poeira e siga em frente. Que é acordar todos os dias 4h30, agora eu vou passar para as 4h20. Experimente fazer isso em algum momento. Se tem diferença de você acordar 4 da manhã, 4h30, e acordar 6, 5, enfim, qualquer outro horário. Especialmente 4. Aí vocês vão ver como é que está a sua mente e o ambiente para você expandir. E banho gelado. Agora tá chegando frio, hein? Hoje parecia que ia cair a água em espeto de... O terceiro ponto é você fazer um pacto, um comprometimento, uma promessa associado a esse ser que você deseja ser. E acredite, para a gente ter, primeiro a gente precisa ser. Todo mundo que está esperando ter para depois se tornar, não teve, não alcançou, sem chance. A gente está jogando quanto tempo na loteria aí? Depois que eu ganhar na Mega, aí... Beleza? Recapitulação da carta. O que a gente vai fazer agora nos próximos 7 dias? Anota aí, ó. Tarefa dos próximos 7 dias. Quem não fez o raciocínio sobre os princípios bíblicos e não fez a carta, faça também. Mas agora exclusivamente. É isso que eu desejo para vocês nos próximos 7 dias, para a gente ir engajado nessa imersão. Como eu falei, hoje é o divisor de água, gente. 7 dias, porque quem faz isso é vítima. Como você e eu tá deixando os padrões de vítima para eliminar completamente qualquer julgamento. 7 dias sem julgar. Ah, isso é fácil. Calma que vem mais coisa. 7 dias sem reclamar. 7 dias sem julgar. 7 dias sem reclamar. 7 dias sem criticar. Coloquei vocês à prova ou não? No terceiro dia vocês vão ver o milagre quando vocês estiverem praticando isso. Concluindo essa tarefa, aí vai ficar fácil para o próximo passo que eu quero trazer para vocês, que ainda está relacionado a isso, a dependência emocional. Mas se concentrem primeiro nesses 3 passos. Sem julgar, sem criticar, sem reclamar. Então por hoje é só. Ótima noite. Nos vemos terça-feira que vem.